Hoje a gente vai fundo na história de uma empresa que, de repente, se viu bem no meio de uma verdadeira guerra fria tecnológica, a Huawei. Tudo começa, na verdade, com um verdadeiro terremoto geopolítico. Pensa só, em 2018, a diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, é presa lá no Canadá. E de uma hora para outra, a empresa vira o epicentro de uma crise mundial. E a coisa não parou por aí não, a situação só piorou. Logo no ano seguinte, o governo dos Estados Unidos vai lá e coloca a Huawei numa lista negra de comércio. E isso, na prática, corta o acesso da empresa a tecnologias e fornecedores americanos que eram, assim, vitais para ela. Então, fica a pergunta, né? Como é que uma empresa de tecnologia virou o centro de uma disputa tão grande, uma guerra fria tecnológica global? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o comecinho de tudo. E essa primeira parte da história tem um nome que já diz tudo: cercar as cidades a partir do campo. Parece tática de guerra, né? Pois é, vamos ver como a Huawei usou uma estratégia quase de guerrilha para construir o seu império. Olha só, tudo começou lá em 1987. O fundador, Ren Zhengfei, era um ex-engenheiro do exército. No início, a Huawei era só uma revendedora de equipamento de telefone, bem simples. Mas aí, em 1992, o Ren tomou uma decisão que, nossa, mudou completamente o jogo. Chega de só revender, a gente vai criar a nossa própria tecnologia. E para o Ren Zhengfei, isso aqui não era só uma briga por mercado, não. Era muito maior. Era uma questão de soberania nacional. Ele olhava para o mercado, dominado por empresas estrangeiras, e via aquilo quase como uma nova invasão, sabe? Uma humilhação histórica que a China precisava reverter. E para essa batalha, a Huawei tinha uma arma secreta. Uma estratégia, assim, genial, inspirada diretamente nas táticas do Mao Tse-tung. A ideia era cercar as cidades a partir do campo. O que isso quer dizer? Simples. Em vez de bater de frente com os gigantes nas grandes cidades, a Huawei foi atacar onde eles nem olhavam, lá no interiorzão esquecido da China. E não é que deu certo. Foi um sucesso, assim, estrondoso. Pensa, enquanto as multinacionais estavam lá, brigando pelos contratos gigantes nas metrópoles, a Huawei estava quietinha, conquistando o interior. E como? Com preços mais baixos, uma tecnologia que funcionava para as necessidades daquela galera e uma equipe de vendas que virava praticamente da família na comunidade. Eles criaram um verdadeiro exército de aliados. Chegaram até a dividir os lucros com os governos locais. Incrível, né? E qual foi o resultado de tudo isso? Bom, foi meteórico. Dá uma olhada nesse gráfico. A receita da Huawei simplesmente explodiu. Em menos de 10 anos, aquela pequena revendedora virou a dona do mercado de telefonia fixa na China. Beleza, a Huawei tinha vencido a primeira grande batalha, mas a guerra estava longe de acabar, porque uma nova revolução tecnológica já batia na porta, a era dos celulares. Era o finalzinho dos anos 90. O mundo todo estava largando os telefones fixos para abraçar a liberdade dos celulares. E para a Huawei, isso significava uma coisa: entrar num campo de batalha completamente novo. E olha, um campo de batalha muito mais selvagem e imprevisível. E esse mercado era dividido basicamente em dois grandes reinos. De um lado você tinha o padrão europeu, o GSM, dominado por gigantes como a Nokia e a Ericsson. Do outro, o padrão americano, o CDMA, com a Qualcomm na liderança. E a China? Bom, a China, numa decisão bem curiosa, resolveu adotar os dois, ou seja, criou uma guerra de padrões dentro de casa. O problema é que as empresas estrangeiras tinham uma carta na manga. Elas não vendiam só o equipamento de rede, elas vendiam celulares também. E vender celular era um negócio, assim, muito lucrativo. Então o que elas faziam? Pegavam o lucro dos aparelhos e usavam para abaixar o preço do equipamento de rede lá embaixo. Para a Huawei, que só vendia equipamento, competir com isso era impossível. O resultado? Foi um verdadeiro massacre. Esse gráfico aqui de 2007 mostra a realidade nua e crua. No mercado da rede CDMA, a Huawei era praticamente um fantasma. Tinha só 2% de participação. A empresa estava literalmente sendo engolida viva. E aí parecia que era o fim da linha, né? Game over para a Huawei. Mas, de repente, um novo jogador entrou em campo. E não era qualquer jogador. Era um que ia mudar as regras do jogo para sempre. O próprio Estado chinês. A grande virada de jogo veio com uma política estatal bem ousada, a chamada Estratégia de Desvinculação. A lógica era bem simples, na verdade. Se a gente não consegue ganhar no jogo deles, vamos criar o nosso próprio jogo. E foi o que a China fez. Começou a desenvolver e a empurrar seus próprios padrões de tecnologia.
Essa estratégia funcionou como uma espécie de estufa tecnológica, sabe? Criou um ambiente protegido, o mercado só para eles, onde as empresas chinesas, tipo a Huawei, podiam crescer fortes, saudáveis, sem ter que encarar de frente a tempestade da concorrência global. E o resultado foi uma virada, assim, espetacular. Dá só uma olhada nesse gráfico de 2010. O cenário mudou da água para o vinho. No mercado 3G da China, as empresas chinesas agora eram as donas da festa, dominando quase 80% de tudo. Aquele antigo império estrangeiro tinha desmoronado. E com o mercado de casa garantido, a Huawei já estava de olho lá na frente, no futuro. Já em 2009, enquanto a gente ainda estava se acostumando com o 3G, a empresa já investia pesado na tecnologia que ia definir a próxima década, o 5G. A Huawei não queria mais só competir, agora ela queria dominar. Ok, então a gente viu a Huawei nascer, lutar, quase morrer e depois vencer. Mas o que essa jornada toda nos ensina? Qual é, afinal de contas, o segredo por trás do tal modelo Huawei? O modelo Huawei, no fundo, é um produto de uma tensão constante, quase um cabo de guerra. De um lado da corda, a gente tem os interesses do Estado chinês, geopolítica, segurança, poder. É a chamada lógica territorial. Do outro lado, a gente tem a lógica capitalista pura, a fome da empresa por lucro, por crescimento, por acumulação de capital. A Huawei vive e respira nessa tensão. E foi justamente essa mistura, essa combinação única de poder do Estado com ambição corporativa que chacoalhou a ordem mundial das comunicações. Por décadas, esse era um mercado dominado pelos Estados Unidos. Era um clube fechado. E a Huawei não pediu licença para entrar. Ela arrombou a porta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem profunda e sem resposta fácil. Será que a ascensão de gigantes como a Huawei representa um novo tipo de poder, um neocolonialismo tecnológico? Ou será que é, na verdade, uma espécie de acerto de contas, uma reparação contra uma ordem global que, por tanto tempo, foi dominada pelos Estados Unidos? No fim das contas, a história da Huawei é muito mais do que a história de uma empresa. É um microcosmo, um espelho da ascensão da própria China no cenário mundial. É uma história sobre estratégia, sobre poder e sobre o futuro da tecnologia. Uma história que, aliás, está sendo escrita agora, em tempo real, bem na nossa frente. E o próximo capítulo? Bom, esse ninguém sabe qual vai ser. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.